E aí, pessoal, tudo bem? Espera aí que eu vou pôr o negócio aqui para correr o nosso tempo aqui, para a gente não ficar perdido. Então vamos começar, vamos continuar aí de onde paramos. Falamos aí sobre Mesopotâmia e falamos sobre Mesopotâmia parte 1. Hoje iremos abordar Mesopotâmia parte 2. É isso aí, né? Vamos lá, né, pessoal? Vamos continuar aí. Vocês podem ver o estilo aí do novo aí, novas aulas aí, ó. Aparecendo a imagem aí do seu professor aí. Estou aqui com um bonezinho chique para Dedel. Então vamos continuar aí nossas aulas aí, né? Então tá aí, ó, que vocês podem observar aí, ó, curso de história completo para concursos e vestibulares. O e-mail está disponível para vocês aí sempre, como eu já falei para vocês, né? historiacomp1@outlook.com. E o Facebook, para quem quiser adicionar aí no Facebook aí, na rede social, porque lá eu vou estar postando vários exercícios também, tirando dúvida quando eu estiver lá também. Isto está. E o celular aí para quem quiser mandar mensagem aí, ó. Se tiver alguma dúvida aí da última hora, não tem como acessar aí o computador, o e-mail, o Facebook, mande aí uma mensagem aí para o celular aí, que é 3291650267. Então, deixa de lenga-lenga. O conteúdo que nós vamos abordar hoje é o que? Mesopotâmia, parte 2, mas iremos falar especificamente em quem? Nos acadianos e nos amoritas, né? Vamos falar aí. Aí, como vocês podem observar, aí temos uma imagem aí falando aí a Mesopotâmia, onde ela se situa, né? Porque não basta você só saber a história, mas também você tem que saber um pouquinho de geografia, a localização dela, porque se ele te dá uma questão lá que tem um mapa, você tem que saber identificar onde que é a região da Mesopotâmia, onde você pode ver aqui o rio Tigres e Eufrates cortando toda essa extensão aqui da Mesopotâmia. Já falei que toda essa parte aqui até o norte da África, onde está o Egito aqui, é chamada de crescente fértil, onde se desenvolveram as primeiras civilizações que se tem ideia até hoje. Então, vocês podem observar aí também a pedra de Hammurabi, né, onde tem o código de Hammurabi. Nós vamos explicar isso aí ainda hoje. A primeira coisa que nós vamos falar é sobre os acadianos, né? Iremos falar um pouco sobre os acadianos. Como eu já disse na última aula, pessoal, o que aconteceu? As prosperidades das cidades sumérias, elas vão desenvolver, né, um grande, como que eu posso dizer, interesse para outros povos daquela região. E um desses povos, os acádios, que se localizavam, eram povos que se fixaram ao norte da Mesopotâmia. Eles eram nômades e irão se sedentarizar ali e vão começar a descer as montanhas e vão capturar cidade após cidade suméria. O que eu quero explicar para vocês aqui? O fim dos sumérios aconteceu também por causa de quê? Nós podemos dizer que revoltas internas, a não centralização do poder, né? Cada cidade era chamada de cidade-estado, como Uruk, Lagash, Nippur, né? E o que vai acontecer? Essa divisão, essas cidades independentes, elas tem hora que elas vão ter problemas internos. E mais ainda, os sumérios, as principais cidades se localizavam ao sul da Mesopotâmia, quase chegando à foz dos rios Tigre e Eufrates, né? E o que vai acontecer? Todo aquele sedimento que vem descendo pelos rios vai começar a se acumular na foz dos rios. E o que vai acontecer? Vai formar pântanos e vai fazer a dificuldade, né, para que eles tenham acesso ao mar. E isso também vai implicar no quê? Na interrupção das rotas comerciais. E isso vai prejudicar em muitas cidades e estados sumérias. E os acadianos, vendo a prosperidade das cidades sumérias, vão se tratar de quê? Dominar as cidades sumérias. Eu estou olhando para baixo aqui, pessoal, por causa do nosso tempo aqui, mas vamos continuar. Então, ele vai despertar esse interesse e eles, os acádios, vão
como que eu posso dizer, conquistar cidade após cidade suméria. E vamos destacar aqui um cara, né? Já falamos das tomadas de cidades, um cara chamado Sargão. Sargão I, esqueci de pôr aqui. Né? Ele vai ser considerado por muitos autores o cara que vai formar o primeiro império, né? Porque antes as cidades sumérias não existia um império sumério, as cidades eram independentes, e isso, cidades-estados autônomas. A partir de Sargão, ele vai começar a unificar essas cidades, centralizando o poder na mão dele, formando um império, né? Então nós podemos observar que Sargão ele vai tomar essas cidades sumérias, essas cidades-estados, unificando elas e formando um único império, os acadianos. E a partir disso, pessoal, eles vão absorver não só as cidades, mas também como as culturas, os conhecimentos sumérios. Então, nós podemos dizer, o sistema de escrita, a religião, o comércio e tudo mais será absorvido pelos os acadianos. Só o que vai acontecer? O imperador, né, Sargão, como pode se considerar, alguns autores falam como o primeiro imperador que unificou, né, formando assim o império, ele é visto, né, como um herói, como uma pessoa ruim, um profeta, mas na verdade o que ele queria mais é o que? É o interesse nas prosperidades das cidades sumérias, né? E isso o que vai dizer? Ele que devemos notar é que nesse período Sargão ele vai modificar as formas. Antes de cidades e estados, agora passa para ser unificado, formando um reino só. Só que o que vai acontecer, pessoal? Também veremos que os governadores escolhidos para essa cidade serão parentes de Sargão, aumentando assim o que? A centralização do poder e diminuindo o que? A autonomia local. Só que o que vai acontecer? Não vai durar muito tempo esse império acadiano, né? Uns falam de Sumério, Acádio, tanto faz. Mas o que vai acontecer? Rebeliões internas pelos próprios sumérios que estavam insatisfeitos e pela negligência, eu posso dizer, pela não autoridade dos próximos imperadores que depois vieram de Sargão, vão diminuir o Império Acadiano. E vai resultar no quê? No declínio. E essa instabilidade vai causar também o quê? As revoltas, que vão abrir espaço para outros povos aproveitarem dessa fraqueza e dominarem o Império Acadiano. Um desses povos que nós podemos destacar aqui, pessoal, é o chamado Gut, né? É um povo bárbaro do norte que vai invadir o Império Acádio e vai tentar, o imperador, que é chamado Dung, ele vai tentar se espelhar no rei Sargão, fazer a mesma coisa que Sargão fez. Só que também vai acontecer o que? A morte dele, os seus sucessores também não vão conseguir dar a estabilidade que tinha. E eles vão ser novamente conquistados pelos, agora então, amoritas. Então, pessoal, nós vimos aqui que a tomada da cidade suméria pelos acádios, a formação do império através de Sargão, vai formar o primeiro império, e através dessa centralização que Sargão faz, no caso de nomear governadores da sua própria família para diminuir a autonomia local e assim aumentar o seu poder, só que com o passar do tempo, os sucessores de Sargão não vão conseguir acompanhar esse fortalecimento e vão começar a haver rebeliões, principalmente de quem? Principalmente dos sumérios, que estão insatisfeitos, e vão causar o que? Insatisfação. Vai haver uma instabilidade no reino e vai abrir espaço para novos povos invadirem. É assim, sempre foi assim, pessoal. Não é um povo forte, ele não vai ser dominado de modo fácil, como nós já vimos lá no Egito. É sempre numa hora que ele está menos debilitado, ele está instável, é que vai acontecer as principais invasões. Então os Guts, como nós vimos aí, vai haver invasão desse povo, um povo bárbaro que vem do norte. E eles, no seu rei, a figura do seu rei principal, que vai ser Dung, ele vai tentar se espelhar
na imagem de Sargão, mas só que ele vai, seus sucessores, ele não vai continuar o império, vai durar pouco o reino. E o que vai acontecer, pessoal? Vai chegar um povo, né, que será os chamados Amoritas. Nós iremos falar aqui dos Amoritas. Os Amoritas deram início ao primeiro Império Babilônico. O primeiro Império Babilônico. Por quê, pessoal? Nós temos o primeiro Império Babilônico e o segundo Império Babilônico. O primeiro Império Babilônico, pessoal, também pode ser chamado, também, ou vocês podem ver nas questões de prova, também como Paleo-Babilônico, né? É a mesma coisa de primeiro Império Babilônico. Nesse império vai se destacar um rei, que será o chamado Hammurabi, né? E ele fixará a capital, né, do império, primeiro Império Babilônico, na cidade de quê? Da Babilônia, né? Por isso o nome Babilônia. E o que vai acontecer? Nisso ele vai unificar diversos povos que estavam por ali. Por quê? Eles pegaram conhecimento sumérico, conhecimento acadiano e vão absorver tudo isso. E com isso eles vão unificar diversos povos, formando assim um império, né? Não vai ser através de cidades, estados autônomos, não. O centro vai ser um determinado rei. E vai a língua, né? A administração, e entre outras coisas. Mas após a sua morte, os seus sucessores, eles também não conseguiram sustentar o poder. E vai acontecer o quê? A invasão pelos assírios. Olha só, pessoal, uma coisa muito interessante aqui. O destaque para aqui é para o rei Hammurabi, né? Ele vai nascer vai fundar a cidade da Babilônia. E os sucessores não vão poder cair pelos assírios. Só que o que vai acontecer aqui, pessoal, é que os assírios, eles eram como servos do Império Babilônico. E eles vão ganhando poder, vão juntando poder e vai formar um grande império. A principal marca do Império Assírio, pessoal, é a violência deles, de como eles faziam suas conquistas. Ele tinha um grande exército, tinha cavalaria, tinha infantaria pesada e tudo mais. Mas só que a forma deles castigar as outras pessoas era muito forte. Isso vai caracterizar os assírios. Então, pessoal, eu quero falar um pouco aqui mais sobre esse código, o famoso código de Hammurabi. É um código que vocês podem, vou voltar aqui, é essa pedra aqui mesmo. É uma pedra que foi talhada na escrita cuneiforme. Olha só, pessoal, o que eu estou falando, escrita cuneiforme. Nós estamos vendo aqui que até o Império Babilônico, ele vai continuar, ele vai absorver a escrita cuneiforme dos sumérios. É uma sucessão, né, de impérios, mas só que as culturas, as tradições, eles vão conservar as mesmas, quase as mesmas. E o que vai acontecer? Esse código de Hammurabi, pessoal, ele é, na verdade, uma regra muito bem definida para o funcionamento da sociedade. Hoje nós temos a nossa Constituição de 1988. E ela é o quê? É uma regra de que se você desrespeitar alguma coisa, você pode ser punido, você tem direitos nela. E o Código de Hammurabi, ele é visto assim como uma regra para definir o funcionamento da sociedade. Ele é esculpido numa pedra de basalto e nela você vai ter referência de quê? Direitos trabalhistas, direito da família, delitos, direito de propriedade e entre outras coisas. São várias coisas. Na verdade, pessoal, nós temos 282 artigos nesse Código de Hammurabi, escritos nessa pedra aí, ó, nessa pedra aqui que vocês podem observar. Então, ela vai tratar de diversos pontos na sociedade. Para quê? Para que ela se siga corretamente, para que não haja que ela fique ali, né? E a pessoa sabe do que ela pode fazer e do que ela não pode fazer. Se ela fizer alguma coisa que é errada, ela vai ser punida daquela forma. E o que vai acontecer? Os templos
vão nessa fase servir também, como eu já falei, os templos eram para a reza, os templos eram armazéns para colheita, os templos eram sede da administração, e os templos dessa forma vai ser como fosse cartórios que vão lavrar esses termos, né, desse código. E o que vai observar? Eu tô com um livro aqui, pessoal, que são 282 códigos, e eu quero ler algum para vocês aqui. Nós temos bastante tempo aqui ainda, e eu quero explicar para vocês. Tá um livrinho aqui, ó. Esse aqui é o da faculdade que eu estou fazendo. Eu já estudei essa matéria já, e quero passar para vocês aqui algumas coisas, para que vocês possam ficar de olho nesse código de Hammurabi, que são regras que vão definir o funcionamento da sociedade. São, como que eu posso dizer, são direitos, né? Como se fossem direitos em que se preza a propriedade, o comércio, os delitos, a família, o trabalho, e entre outras coisas. Vocês devem estar perguntando, né? Cadê o biscuit, né? Ih, meu Deus, o biscuit ele estava aqui, pessoal. Vou tomar um pouquinho d'água aqui, pera um pouquinho. O biscuit ele estava aqui. Só que o biscuit ele foi embora. Ele foi embora, não sei para onde ele foi. E o que aconteceu? Eu chamei ele e ele não voltou. Eu fiquei muito indignado com ele. E eu pensei assim, biscuit, você não vai vir, então o que eu vou fazer? Eu não vou te chamar. E não chamei. Estou de mal com ele, pessoal. Estou muito de mal com ele. Então, depois que acabar essa aula, eu vou tentar conversar com ele ainda, mas será muito difícil conversar com ele, que estou de mal. Porque ele virou as costas para mim e saiu andando. E eu... É ruim, né, pessoal? É minha autoridade. Então, deixa de lenga-lenga. A gente já falamos aqui algumas coisas, então vamos falar aí sobre essa pedra de Hammurabi, sobre o código de Hammurabi. Como eu já falei, ele tem 282 artigos e ele esse código ele foi feito numa pedra cilíndrica, né, de basalto, e foi impresso nessa pedra de forma cuneiforme. E essa pedra, pessoal, ela foi descoberta na Pérsia no ano de 1901 por um arqueólogo chamado Jacques Morgan. E essa pedra aí ela está no Museu do Louvre, lá em Paris. Quero falar para vocês aqui um desses artigos que se trata o código de Hammurabi. Primeiro artigo: se qualquer pessoa amarrar outra proibindo de algo sem provar nada contra ela, então aquela que a amarrou deverá ser condenada à morte. Olha só, né, pessoal? Uma pessoa que amarrar uma outra proibindo de algo sem provar nada contra ela, essa que a amarrou será condenada à morte. Vocês podem observar aqui a liberdade, né, o direito de liberdade de ir e vir. A pessoa, ela se apoderou de uma outra pessoa, né, de uma X pessoa, e amarrou ela, sem ter qualquer motivo. Então, essa pessoa, sem motivo nenhum, que amarrou essa outra, ela vai ser condenada à morte. Uma coisa aqui que vocês podem saber, pessoal, esse código de Hammurabi ele vai ser através do princípio do talião, ou seja, é aquela que vocês já viram já falar, olho por olho, dente por dente, né? Outro artigo aqui é o artigo 2º, que fala: se alguém fizer uma acusação contra o homem e o acusado vai ao rio e nele se atira, se ele afundar no rio, o acusador deve tomar posse da casa dele. Mas se o rio provar que o acusado não é culpado e ele escapar sem se ferir, então o que levou à acusação deverá ser condenado à morte. E o que se atirou no rio deverá tomar posse da casa que pertenceu ao seu acusador. Muito interessante essa aqui, né, pessoal? Eita, nós, esse artigo aqui, a pessoa acusou você e você tá achando, e você fala que você é inocente. Então você faz o quê? Você atira-se no rio. Se você não afogar e não morrer, você é livre, você é inocente. E o outro cara que te acusou, fez falsos testemunhos, vai ser condenado à morte, e ainda mais se você vai ter indenização ainda da propriedade do cara, do caboclo, né? Tem umas coisas aqui que é surreal, né, pessoal, para acreditar nessas coisas. Se alguém roubar a propriedade de um templo ou da corte, deverá ser condenado à morte.
e aquele que dele recebeu o item roubado deverá ser condenado à morte também. Olha só, né, pessoal? Aqui já é um delito, né? Que a pessoa foi lá, roubou alguma coisa de um templo ou do palácio, sei lá, alguma coisa do rei. Essa pessoa vai ser condenada à morte. E aquela pessoa também que comprou esse fruto desse roubo, desse delito, será também condenada à morte. Engraçado, né? Muito engraçado. Se fosse hoje, né? Se isso aqui fosse aplicado hoje, nossa senhora, meu Deus do céu. Se alguém perder um artigo e encontrar em posse de outra pessoa, e se essa pessoa em cuja posse o item foi encontrado e disser: o mercador vendeu-me, paguei por isso perante testemunhas, e se o proprietário do objeto dizer: trarei testemunhas que conheçam minha propriedade, então o acusado deve trazer o mercador que vendeu a ele e as testemunhas perante as quais ele comprou o artigo. E o proprietário deve trazer testemunhos que possam identificar sua propriedade. O juiz deve examinar os testemunhos, tanto das testemunhas perante os quais se pagou um preço, quanto das testemunhas que identificaram o artigo perdido, sob o julgamento. Provando-se então que o mercador é um ladrão, este deverá ser condenado à morte, o proprietário do artigo perdido recebe sua propriedade e o que comprou receberá o dinheiro que pagou, tirando dos bens do mercador. É isso que é o princípio do talião, pessoal. Olho por olho, dente por dente. Se a pessoa tem posse, por exemplo, este celular aqui que está no meu cronômetro aqui falando, já temos 21 minutos da aula. E outra pessoa, você chegou aqui e falou: esse celular é meu. Aí eu falo para você: não, uma pessoa me vendeu e eu tenho testemunho de quem que eu comprei. Aí você fala: não, ele é meu, eu tenho testemunho de que sabe que esse coisa é meu. Aí eu vou lá, trago o cara de quem eu comprei e trago os testemunhos, um colega meu que viu, e o cara que fala que você fala que esse celular é seu, você traz testemunhas também. Se for provado que esse celular é fruto de roubo, o mercador ele vai ser morto, esse celular vai para sua posse e o dinheiro que você gastou na compra disso vai ser tirado de quem? Do mercador. É isso que fala, pessoal. Uma coisa outra que fala também é quando ele fala assim: o arquiteto construiu sua casa e a casa caiu, matando seu filho. Então o arquiteto, o filho dele será morto. Olho por olho, dente por dente. Vamos falar mais um outro artigo aqui? Legal, né, pessoal? Esse é Código de Hammurabi, né? É uma coisa que nós estamos falando aqui de milhares e milhares de anos atrás, né? A gente pensa assim: poxa, que pessoal lá atrasado. Olha só as coisas que eles já pensavam já, né? Pode ser aqui coisas nem arcaicas, né? Penas assim muito fortes, né? Que no Brasil não tem, né? Porque eu acho também, sei lá, né? Não quero dar minha opinião aqui não. Mas você tinha uma ordem, né? Se alguém estiver cometendo um roubo e for pego, deverá ser condenado à morte. E esse aqui é a casa mais... Esse aqui é o artigo mais que eu viajo nele, que é o artigo que eu decorei, mas sem decorar. Assim, a primeira vez que eu li, eu já falei: poxa vida, esse aqui é bom, hein? Olha só. Se a casa pegar fogo e alguém que venha apagá-lo puser os olhos sobre a propriedade do dono da casa e dela se apoderar, este deverá ser atirado no mesmo fogo. Então a pessoa vai lá: olha só, olha, esse cara aqui é o pior cara do mundo, pessoal. O cara vai ajudar e ainda vai roubar o cara ainda. Poxa vida, hein? Esse é amigo mesmo, hein? O cara, minha casa tá pegando fogo. Aí você vem pra me ajudar. Aí além de você estar me ajudando a apagar o fogo, você tá roubando ainda. Esse é amigo mesmo, hein? Esse cara é bom, esse cara é do peito, ó. Aqui, ó, tá aqui, ó, parceiro. Parceiro nada, né? Então, se essa pessoa roubar, ela vai ser atirada no mesmo fogo da casa. Muito engraçado, né? E vamos falar aí um último artigo aí. Se um homem fizer uma acusação contra a esposa de outro, mas esta não for surpreendida com outro homem, ela deverá fazer um juramento e então voltar para casa. Isso aqui é aquela coisa, né? Você viu, você fala que a esposa está traindo o cara, mas ninguém viu, não pode provar, então você vai fazer um juramento só e acabou. Se o dedo for apontado para a esposa de um homem a respeito de outro homem, mas ela não for pega no domínio com o outro, ele deverá pular no rio por seu marido. Ela deverá pular no rio por seu marido. Né? Quem vai fazer isso hoje em dia, né?
Eu falei, você estava com outro, mas eu não posso provar. Então, para ela se justificar, eu apontei o dedo. Aqui é diferente do outro. Eu só falei. O outro eu falei. Aqui não, eu apontei o dedo, eu direcionei. Essa mulher, para provar sua inocência, vai pular no rio para provar para o seu amor. Então esse, pessoal, é o Código de Hammurabi. Falei algumas coisinhas aqui para vocês e falei sobre os acádios. Espero que vocês tenham entendido, os amoritas. E agora vamos para os nossos exercícios. Número 1. Número 1. Os acadianos tomaram uma as cidades sumérias e tiveram um rei que formou o primeiro império chamado. Qual que é o nome desse rei, né? Qual que é o nome desse rei? Hammurabi? Não. Nabucodonosor? Não. Sargão I? Sim. Sargão I. Nós vamos ver aqui Sargão II, pessoal. Vai ser nos assírios. Nabucodonosor no segundo império babilônico e Hammurabi, como nós já falamos, no primeiro império babilônico. Nós estamos falando aqui de quem? Sobre os acadianos, aquele que formou o primeiro império. É quem? Sargão I, como eu já falei para vocês, né, meu pessoal? Número 2. Os acadianos uniram as cidades sumérias, formando assim um reino. Mas em relação a... Então, peraí. Nós estamos falando sobre os acadianos. Eles uniram as cidades sumérias, né? E formaram assim um reino. Mas só qual que é a relação que eles tiveram nisso? A escrita eles modificaram criando uma nova? Não. Como eu já falei, eles absorveram várias coisas dos sumérios. Criaram um sistema alfabético? Não. Quem vai criar esse sistema alfabético que nós conhecemos hoje em dia serão os fenícios. Não aproveitaram em nada os costumes deixados pelos sumérios? Não. Absorveram muitas coisas dos sumérios? Sim. Como que? A escrita cuneiforme, né, pessoal? A religião politeísta. Quem deu início ao primeiro império babilônico? Então, quem deu início ao primeiro império babilônico? Foi quem? Os Gut? Não. Os Gut foram aqueles povos bárbaros que dominaram, que rebelaram junto com os sumérios contra os acadianos. Não foi ele. Os amoritas? Sim. Quem vai ser os amoritas? Será aquele pessoal que vai formar o primeiro império babilônico, ou também chamado, como eu já falei com vocês, paleobabilônico. Os caldeus? Não. Os caldeus aqui, pessoal, serão os povos que vão surgir no segundo império babilônico. Os fenícios? Não. Tranquilo, né, pessoal? Número 4. O Código de Hammurabi tinha como base o princípio do talião. Olho por olho, dente por dente. Certo ou errado? Certo! Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido aí sobre essa parte de Mesopotâmia, parte 2. Falamos sobre os acadianos e sobre os amoritas. Essa parte, pessoal, de história antiga, né, quando a gente fala de civilizações orientais, quando a gente falamos de Egito, Mesopotâmia, fenícios, persas, não é muito cobrado não, tá, pessoal? Só quando eu vou aprofundar mais ainda quando eu estiver falando de Grécia, Roma, né, os macedônicos, e entre outros, né? Só que esse daqui é só mais um resumo para vocês, não é muito cobrado em provas de vestibulares, mas só que algumas bancas pedem essas coisas ainda. Então, espero que vocês tenham gostado aí. Continuem aí com o nosso e-mail, historiacomp1@outlook.com, e continuem mandando e-mail, e quero agradecer vocês aqui pelos e-mails que estou recebendo e pelos elogios. Muito obrigado a todos e compartilhe nosso curso de História para concursos e vestibulares, pessoal. E espero vocês na próxima aula, porque Mesopotâmia parte 3 vem aí. Já já.